23. Ego, o pináculo da religião. Um homem rico ofereceu uma festa aos amigos para comemorar uma ocasião especial. O rei também estava na festa, então a alegria do rico não tinha limites. Mas, mal os convidados começaram a chegar, a felicidade dele se transformou em raiva. Um de seus escravos deixou cair um prato cheio de comida quente aos seus pés e o queimou. A raiva chamuscou em seus olhos. Com certeza, o escravo não viveria muito tempo. Ele começou a tremer de medo. Um homem que está se afogando se agarra até a uma folha de capim. Ele citou um ditado das Santas Escrituras do seu país. Aquele que controla sua ira vai para o céu. Seu mestre ouviu. Embora seus olhos estivessem cheios de raiva, ele se controlou e disse: "Não estou com raiva." Ao ouvir isso, os convidados naturalmente começaram a aplaudir e até o rei o elogiou. A raiva nos olhos do homem rico transformou-se num orgulho egoísta. Ele ficou todo presunçoso. Mas então o escravo falou novamente: "O céu é para quem perdoa." O mestre disse: "Eu perdoo você." No entanto, como pode haver perdão nos olhos cheios de ego? Mas o ego também pode alimentar o perdão. Os caminhos do ego são muito sutis. Esse homem rico agora parecia muito religioso aos olhos dos convidados. Ele sempre fora conhecido por explorar as pessoas. Vendo esse novo lado dele, ficaram maravilhados. O rei, sentado à frente, também olhou para o homem rico como se estivesse olhando para alguém superior a ele. O rei já não pertencia à terra. Sua cabeça já tocava o céu. Por fim, o escravo terminou de citar a Escritura. Porque Deus ama aqueles que têm compaixão. O homem rico olhou em volta. A ganância mundana sempre estivera em seus olhos. Mas naquele dia ele se tornara espiritual e ele disse ao escravo: "Vá, eu o liberto. Agora você não é mais meu escravo." E ele também lhe deu um saquinho cheio de moedas de ouro. A raiva em seus olhos se transformou em ego, e esse ego se transformou em ganância. Raiva, ganância, ódio, medo, não são todos manifestações que vêm da mesma fonte? E se a religião é tão barata, que homem rico não gostaria de comprá-la? A religião também se apoia nos pilares do medo e da ganância. Então, eu pergunto: quais são os pilares da irreligião? Se é o ego o pináculo do templo da religião, então qual será o pináculo do templo da irreligião? 24. O ouro interior. Eu estava hospedado na casa de um multimilionário. O que esse homem não tinha? Mas os olhos dele eram muito fracos e era impossível não se sentir tocado quando você os via. Desde a manhã até a noite, ele vivia ocupado, ficando cada vez mais rico. A vida dele se resumia a contar dinheiro, cuidar do seu tesouro e mantê-lo seguro. Mas ele não era rico coisa nenhuma. Talvez fosse apenas um zelador do dinheiro. Ao longo do dia ele o ganhava e à noite o guardava. Pelo mesmo motivo, não podia nem mesmo dormir. Que guardião das riquezas já foi capaz de dormir? O sono sem sonhos é um tesouro apenas daqueles que se libertam da loucura de todo tipo de riqueza, do dinheiro, da fama, da religião. Aquele que está se ocupando de qualquer tipo de corrida passa seus dias e noites sem ter paz. A falta de paz se esconde nas sombras de uma mente tumultuada. Quando a mente descansa, há paz. À noite, quando me despedi daquele pobre, mas multimilionário, anfitrião, para ir me deitar, ele disse: "Eu também quero dormir, mas não consigo nem pregar os olhos. Minhas noites são passadas em claro, em meio a preocupações. Não dá nem para acreditar no tipo de pensamento irrelevante que fica dando voltas na minha cabeça. Não dá nem para acreditar no número de coisas que me assustam.
Por favor, diga-me o caminho para um sono saudável e pacífico. O que devo fazer? Estou enlouquecendo. Que método eu poderia sugerir a ele? Eu conhecia essa doença. Era a riqueza. A riqueza brincava com ele durante o dia e o atormentava durante a noite. A noite é apenas uma reação ao dia, o resultado dela. Seja qual for o problema, o fato é que a causa básica desse problema é a busca por algum tipo de segurança fora de si mesmo. Essa busca não proporcionará segurança e só aumentará a doença. E mesmo depois de desistir de todas as tentativas de encontrar segurança, enquanto a pessoa não voltar para si mesma, toda a sua vida continuará sendo um longo e doloroso sonho. A segurança verdadeira não existe, exceto dentro do eu. Mas para encontrá-lo, a coragem de permanecer inseguro em todos os aspectos é essencial. Eu contei ao homem uma história e então disse: agora vá dormir. E, surpreendentemente, ele dormiu. No dia seguinte, tinha lágrimas de gratidão e felicidade nos olhos. Hoje, quando penso nisso, mal posso acreditar. Que magia essa história operou nele? Talvez, em tal estado de espírito, até mesmo uma coisa comum torna-se extraordinária. Algo desse tipo deve ter acontecido. Provavelmente, a flecha atingiu o alvo de maneira involuntária. Naquela noite, ele dormiu, é verdade. E a partir de então, novas flores começaram a brotar na vida dele. Que história eu contei? É natural que o desejo de saber apareça em seus olhos. Um santo foi visitar uma grande cidade. Os santos vivem para lá e para cá, mas havia algo em comum com relação a esse. Milhares de pessoas visitavam a sua choupana, e quem chegasse perto dela retornava com a mesma fragrância e frescor que se encontra ao cavar sob as rochas das cachoeiras, ou no silêncio total da floresta, ou sob as estrelas do céu noturno. O nome do santo também era incomum, Cuticarna. Ele era muito rico antes de se tornar Sânias, e costumava usar nas orelhas aros no valor de 10 milhões de rúpias. E por isso que seu nome era Cuticarna, orelhas de 10 milhões. Ele tinha dinheiro, mas quando descobriu que sua pobreza interior não tinha desaparecido, ficou verdadeiramente rico, renunciando a essa riqueza. Ele costumava dizer o mesmo aos outros, e a música que emanava do seu hálito era o seu testemunho. A paz que fluía dos seus olhos era o seu testemunho. A alegria que adivinha das palavras dele e dos seus silêncios era o seu testemunho. Se a mente está madura, libertar-se da riqueza, da fama, do status e da ambição torna-se muito fácil. Eles são, no final das contas, brincadeiras de criança. Milhares de pessoas haviam se reunido nos arredores da cidade para ver e ouvir esse santo. Ouvindo-o, a mente delas se acalmava como o bruxelar de uma chama num local sem vento. Naquela multidão havia também uma freira cujo nome era Catiane. Quando a noite se aproximava, ela pediu à sua criada: volte e acenda as lamparinas da minha casa. Não vou sair daqui e deixar essas palavras de néctar. Quando a criada chegou à casa da dama, descobriu que tinha sido invadida por ladrões. Eles estavam reunindo seu saque dentro da casa e o líder estava do lado de fora, guardando a residência. Ela voltou para avisar a ama imediatamente, mas o líder da quadrilha a seguiu. Quando chegou, ela se aproximou de Catiane e disse nervosa: Senhora, há ladrões na sua casa. Mas Catiane não prestou atenção. Ela estava perdida em outro mundo, embora continuasse ouvindo, continuasse contemplando o sábio, sentada no mesmo lugar. Mas ela estava em outro mundo. Lágrimas de amor fluíam dos seus olhos. A criada ficou nervosa e a sacudiu, dizendo:
Senhora, senhora, os ladrões roubaram a sua casa. Estão levando todos os seus ornamentos de ouro. Catiane abriu os olhos e disse: Ah, não me aborreça, não se preocupe. Deixe-os levar o que querem. Todas aquelas roupas e ornamentos são irreais. Como eu estava vivendo na ignorância, eles pareciam reais. No dia em que os olhos dos ladrões se abrirem, eles também descobrirão que são irreais. Assim que seus olhos se abrirem, você descobrirá que o ouro de verdade não pode ser roubado nem levado. Estou olhando agora para esse ouro. Esse ouro está dentro do nosso ser. A criada não conseguiu entender nada. Ela ficou ali parada, sem dizer nada. O que tinha acontecido com a ama? Mas o coração do líder dos ladrões foi tocado, como se alguma porta tivesse se aberto dentro dele, como se uma chama apagada tivesse se acendido em sua alma. Ele voltou e disse aos companheiros: Amigos, deixem esse saque aqui. Todo esse ouro e ornamentos são irreais. Venham comigo. Vamos também procurar a mesma riqueza que a senhora desta casa encontrou e que a levou a descobrir que os ornamentos de ouro são irreais. Eu também estava procurando por esse mesmo ouro. Não está longe, está perto, está dentro do nosso ser.